Você consegue louvar? Semana passada a gente fez os louvores aqui, e eu particularmente fiquei muito tocado na semana passada durante os louvores. Na outra semana também eu participei de uma célula, inclusive célula do Walter, de um batismo. Cara, naqueles louvores ali do batismo, na célula, você vê um negócio simples, uma pessoa tocando violão, uma célula cantando. Cara, eu fiquei tremendamente tocado pela presença de Deus ali nos louvores. Semana passada, para minha surpresa, eu estava aqui no UP também, não esperava que isso fosse acontecer, mas Deus falou profundamente ao meu coração na hora que a galera estava louvando, e eu percebi um mover de Deus especial. Hoje, mais uma boa surpresa, a reunião de oração nossa estava cheia. Se você não sabe, a reunião de oração começa às 19 horas. E a reunião cheia, a galera louvando de coração. Poxa, foi muito maneiro também. Você consegue louvar? Sabe o que é louvar? Parece que louvar é só a gente abrir a boca, e sair um som da nossa boca, e está tudo certo. Mas não é assim de acordo com a palavra. Esse salmo vai ensinar bastante para a gente a respeito do louvor. Então, queria que você prestasse atenção e se ligasse. Tranquilo? O que esse salmo vai dizer? Se você olhasse lá para o cabeçalho, a parte de cima, o título, subtítulo do salmo, você ia perceber que o salmo fala sobre um momento específico da vida de Davi. Esse é um salmo para quem é crente antigo, é um salmo conhecido, Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Davi está arrependido. E ele está arrependido pelo quê? O subtítulo lá do salmo vai explicar para a gente. Davi, ele trai a sua família, o seu povo, com uma mulher chamada Batseba, e a partir dessa traição, ele comete um crime, que é fazer com que o marido de Batseba morra lá na frente de batalha. E aí ele demora a se arrepender, até que o profeta Natã vai até ele e conta uma história de uma pessoa muito má, e ele diz assim: e essa pessoa má tem que morrer. Aí o profeta Natã fala: essa pessoa é você, Davi, você que fez errado, você que fez o mal, você precisa se arrepender. Davi se arrepende e escreve esse salmo, beleza? Só que nesse salmo tem uma hora que ele fala sobre o culto, sobre o louvor, e aí você vai tentar entender ele comigo agora, Salmo 51, vou ler do verso 14, vou ler um pouco antes, 14, até o 17, diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então, olha só, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então, Davi primeiro, ele fala, olha que coisa estranha que ele fala para Deus livrar ele dos crimes de sangue. Davi foi uma pessoa que matou muita gente. Não sei se você sabe disso, e é estranho você vir num culto. Só eu que acho graça dessa parte. Você vira um culto de adolescente, e aí o pastor fala assim: Davi matou muita gente. E foi isso que aconteceu. Davi era um guerreiro, Davi lutava na guerra, Davi era um soldado. E aí ele tinha como tarefa lutar contra os inimigos do seu povo. Ele foi um grande guerreiro mesmo, a ponto de ter um cântico do povo de Israel que era assim: Saul matou os seus milhares e Davi matou 10 milhares. Davi matou 10 vezes mais do que o rei. Davi, ele era muito bom naquilo que ele fazia na frente de batalha. O primeiro cara que Davi lutou contra foi Golias. Você lembra dessa história? Poxa, Davi lá do meu tamanho, Golias um pouco mais alto do que o Walter, e aí Davi enfrenta Golias. Golias vem cheio de preparo, era um guerreiro antigo e tal. Davi sem armadura, sem nada. Na verdade, aquela armadura que ele tentou botar antes prendia mais ele, do que fazia ele lutar, e ele prefere ir sem nada. Pega lá 5 pedrinhas no rio, gira uma pedrinha e atira, e ela vai certinho no guerreiro Golias. Ele vence Golias, e Davi não só vence não. Hoje o culto é cruel, beleza? Davi arranca a cabeça de Golias, com a própria espada de Golias, era uma espada pesadona. Ele pega a espada, arranca a cabeça de Golias, e aí o povo faz festa, um guerreiro do mal, um cara que queria escravizar aquele povo, aquele cara vai ser vencido.
Lembra que aquele cara ficava zoando o Deus de Israel? Ele zombava do Deus de Israel. E aí ele vai ser vencido ali naquela batalha. Davi depois se torna um guerreiro. Só que aqui ele está falando de crime. Então, olha, Davi não está falando do que ele fez na guerra. Davi não está falando do que ele fez contra Golias, porque ali era uma situação de guerra. Mas ele cometeu um crime contra um soldado dele, traindo o seu povo, a esposa, e mandando o cara morrer. Então é sobre isso que ele está dizendo. E ele diz que se Deus livrar ele daquilo, sabe por que ele está dizendo isso? Meus irmãos, olha só, a gente pode ser tolo o suficiente. Aí, presta atenção, galera. Galera, o que está vendo? Vamos prestar atenção no que está sendo dito, beleza? Olha só, a gente pode ser tolo o suficiente e pensar assim, pô, eu nunca vou cometer um crime, eu nunca vou fazer nada desse tipo, eu sou muito melhor do que a pessoa que comete um crime dessa natureza. Mas isso é tolice, gente, isso é, a Bíblia chama isso de loucura, na verdade. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente é capaz de fazer o pior, a gente é capaz de fazer a pior parte de todas, igual a todo mundo. A gente é do mesmo barro, do mesmo pó, a gente é o mesmo bonequinho de barro, que foi feito e foi soprado na narina o fôlego de vida. A gente é bem parecido com Davi, a gente é bem parecido com Pedro, quando Pedro nega a Jesus. A gente é bem parecido com todo mundo que tropeçou e caiu de cara. A gente é do mesmo tipo, da mesma natureza. Eu lembro de um pastor chamado Charles Spurgeon. Ele dizia assim, cara, uma vez passou um bêbado na porta da igreja, tropeçando e caindo. E aí uma pessoa falou, ah lá, coitado daquele cara. E ele diz assim, aquele cara é o Spurgeon. Aquele cara sou eu, entendeu? Eu seria ele, se eu não fosse alcançado pela graça de Deus. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Davi compreende isso, então ele fala assim, Deus me livra disso, para que eu possa exaltar a tua justiça. Porque se Deus é justo e nós não somos, isso é um problema, saca só. Uma vez perguntaram para um outro pastor chamado Paul Washer, qual era a parte mais dura da Bíblia. E ele diz assim, o versículo que diz que Deus é bom. Esse é o pior versículo de todos para mim. Aí o pessoal pergunta, poxa, mas por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus é bom, eu sei que eu não sou. Eu sou totalmente diferente de Deus. Então, se Deus é bom e é justo, isso é um problema para a gente. Por quê? Porque eu não sou bom e não sou justo. E quando Deus fizer justiça, a justiça dele vai me prejudicar. A justiça dele vai me arrebentar. A justiça dele vai me causar dor. E aí Davi vai dizer isso, me livra de cometer crimes então, porque eu por mim mesmo não consigo me livrar. Então, Senhor, me livra disso, de cometer crimes, para que eu possa glorificar a tua justiça. Aí ele continua lendo. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Olha só o que ele está dizendo. Às vezes a gente vem para cá e não louva, às vezes a gente vem para cá, fica totalmente distraído. Sabe por que Davi não estava conseguindo louvar? Sabe por que Davi estava nessa distração toda? Porque ele estava pecando. A falta de louvor é um sinal de pecado. Então, sempre que eu venho para cá e eu estou desanimadão, sempre que eu venho para cá e eu não quero abrir a minha boca para louvar, sempre que eu venho para cá e o culto parece insuportável, o problema não está no culto, o problema não está no louvor, o problema não está do lado de fora, o problema, meus irmãos, está do lado de dentro. O problema é o meu próprio coração. E aí Davi vai dizer algo que nos impressiona. Ele diz assim, Senhor, a minha boca parece que está travada, está fechada. Senhor, a minha boca não abre. Abre, Senhor, a minha boca agora, para eu poder te louvar. Por quê? Porque o pecado fazia a boca de Davi travar. Ainda que a sua boca abra para você louvar, muitas vezes o nosso coração está travado, e talvez isso seja pior, porque olha só, se você não louva, você fecha a sua boca e não louva. Davi fazia isso, quando ele não louvava, ele fechava a boca e não louvava. Mas a gente não louva com a boca aberta, cantando a letra que está sendo projetada aqui.
A gente abre a nossa boca, a gente canta as músicas que a igreja propõe para a gente, só que o nosso coração não está louvando, o nosso coração está totalmente distante. E a palavra de Deus vai chamar esse negócio de falsidade e hipocrisia. No livro de Isaías, por exemplo, cara, Deus vai falar, olha, não traz mais oferta, não faz mais culto, quem dera tivesse um sacerdote que trancasse a porta do templo, para ninguém entrar. Por quê? Porque a galera está totalmente distraída, totalmente zoada, totalmente fora do contexto daquilo que tem que ser feito. Você está entendendo? Cara, o culto tem que ser feito com toda atenção, o culto tem que ser feito com todo respeito, o culto tem que ser feito com toda reverência, o culto tem que ser feito de todo o coração. Todo mundo que está aqui tem que dar o melhor. Ah, mas eu não estou servindo. Então, quem está servindo tem que dar o melhor, quem está pregando tem que dar o melhor, quem está sentado tem que dar o melhor sentado. Que é como que você dá o melhor sentado? Sem se distrair, sem distrair os seus amigos, sem atrapalhar o culto dos outros, deixando de prestar culto. É dessa maneira que a gente consegue dar o melhor para o nosso Deus. Davi continua então, verso 16: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Como assim? Deus mandou fazer dessa maneira. Deus mandou, estava na lei de Deus. Você lê o livro de Levítico, você vai ler todos os capítulos de Levítico, mandando o povo fazer isso. Sacrifício, holocausto. Você sabe o que é holocausto? É o sacrifício totalmente queimado. Eu li essa nota de rodapé mais de 1 milhão de vezes na minha vida, que eu tenho esse problema. Eu leio notas de rodapé. Então, toda vez que aparece holocausto na Bíblia, tem uma nota de rodapé, eu vou lá, sacrifício totalmente queimado. Continua, holocausto, sacrifício totalmente queimado. Você tinha que pegar um bichinho que fazia falta para você. Você tinha que pegar aquele bichinho e oferecer em sacrifício a Deus. Só que aí a galera começou a oferecer bichinho com defeito para Deus. E eles podiam alegar qualquer coisa. Pô, a gente é pobre, a gente é necessitado, a gente é qualquer coisa. E Deus vai dizer assim: não, cara, o culto não é assim. E aí Davi vai chegar ao extremo de dizer: olha só, Deus não se agrada de sacrifícios. Por quê? Porque eu ia sacrificar. Deus não tem prazer em holocausto. Cara, por que ele está dizendo isso? Porque esse é o falso culto. É claro que Deus tinha prazer no seu culto, mas quando o culto era feito com falsidade, sem coração, ele complementa então no verso 17: sacrifício agradável a Deus é o quê? O espírito quebrantado. Sacrifício agradável a Deus é você estar arrependido. Sacrifício agradável a Deus é você tirar o sorriso do seu rosto e chorar. Sacrifício agradável a Deus é você perceber o quanto que você faz mal, o quanto que você é infiel, o quanto que você é pecador. Isso é sacrifício agradável. Então, Davi está organizando na própria cabeça dele, no próprio coração. Perceba, Davi não está falando isso para você, não. Davi está falando isso para ele. Ele está falando para a alma dele. Porque a nossa alma pode pensar assim: pô, eu estava lá sexta após sexta, ouvindo aquele cara chato lá na frente, falando a mesma coisa. Eu estava lá sexta após sexta, sentado numa cadeira desconfortável, ouvindo a pregação. Eu estava lá sexta após sexta, pô, quase dormindo na reunião de oração. Eu posso dizer isso para Deus, mas aí Deus vai dizer: olha, mas isso não é nada. Você não está entendendo que o fato de estar não significa nada, o fato de abrir a boca não significa nada, o fato de fingir para os pais que está fazendo alguma coisa não significa nada. O lance é o seu coração. Como é que está o seu coração agora? Se você estiver com o coração quebrantado e contrito, contrito é arrependido, quebrantado é quebrado, diante de Deus, de um Deus santo, diante da majestade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o nosso coração tem que estar de joelhos.
Não adianta a gente estar de joelhos se o nosso coração não está. Então, o nosso coração tem que estar na posição certa na hora da adoração. A gente tem que adorar nos termos de Deus e do modo como Ele quer que seja a adoração. E o texto acaba aqui. Já era o suficiente para a gente levantar e ir para a nossa casa. Mas tem mais. Primeira lição desse texto. O pecado pode interromper o nosso louvor. Então, saca só. Tudo que te distrai no culto, tudo que te distrai na hora de louvar, tudo que te impede de louvar, é fruto do pecado. É fruto do pecado, beleza? Então, eu estou preocupado com alguma coisa lá fora. Essa preocupação que te tira do culto é pecaminosa. Talvez aquilo que esteja lá fora não seja pecaminoso, mas o seu coração inclinado para pensar nas coisas de fora e não nas coisas do culto, na hora do culto, o teu coração então é pecaminoso. Perceba, só pode louvar a Deus aquele que pertence a Deus. Porque olha só, louvor, não sei se você sabe, louvor significa elogio. Como é que eu vou elogiar alguma coisa que eu não conheço? Se você disser para mim assim, pô Clóvis, você já comeu, você elogia sorvete de pistache? E eu disser assim para você, eu nunca comi, mas é saboroso, é crocante, é gostoso, é cremoso, não sei o quê. Mas você nunca comeu, você nunca provou, você não conhece, você não sabe nada sobre isso. Então, os louvores, eles só podem ser cantados pelas pessoas que conhecem a Deus, porque louvar é você elogiar a Deus, dizer seus atributos, e você só elogia aquilo que você conhece. Então, eu consigo, pela proximidade que eu tenho com a minha filhinha, elogiar a minha filhinha, e dizer para ela assim, Esther, você é tão linda, tão encantadora, você é tão legal com a sua família, você ama tanto o seu irmãozinho. Isso que eu estou fazendo é louvando a atitude dela, porque eu a conheço. Se você não conhece a minha filha, você não tem como fazer isso. Quando a gente vai louvar a Deus, a gente só pode fazer isso se a gente o conhecer. Então é pelo conhecimento de Deus que a gente louva a Deus. Isso é um privilégio, cara. Olha só, ainda que a Bíblia diga assim, todo ser que respira louve ao Senhor e todos os povos e nações cantem ao nosso Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que para cantar eles têm que antes conhecer. Esse é um mistério. Então, quando a Bíblia chama os povos e nações para cantar a Deus, não é cantar um Deus que eles não conhecem, é cantar o Deus que eles conhecem. Então, eles precisam conhecer, a gente precisa anunciar. Consegue entender? Quando eu estou aqui no culto e não louvo, cara, eu tenho que olhar para a minha vida, para a minha história, para ver se eu conheço esse Deus de verdade. Eu o conheço de verdade? Ou eu só ouvi falar de modo que eu não tenho relacionamento nenhum, por isso que eu não consigo louvar, por isso que eu não consigo bater palmas, por isso que eu não consigo prestar atenção no culto. O meu coração precisa ser avaliado. Então Deus chama aqueles que pertencem a Ele, para que Ele seja louvado pelas pessoas que o conhecem. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais vontade a gente tem de louvar. Sabe quando você se apaixona por uma pessoa? Quem já se apaixonou por uma pessoa aqui? Não, levanta a mão não. Sabe quando você se apaixona por uma pessoa, que você fica falando daquela pessoa e elogia aquela pessoa o tempo todo? Poxa, ele é tão legal, ele é tão bacana, tão inteligente, tão... Sabe? O que isso significa, né? Você está tão encantado por conhecer aquela pessoa. É assim no nosso próprio coração também. Então, se a gente está aqui, galera, sem disposição de louvar, totalmente distraído, mexendo no celular, zoando tudo, olhando para o lado, fazendo bagunça, cara... A gente precisa perceber que isso é pecaminoso. E uma mentira que a gente acreditou é que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo. Olha a mentira que você já acreditou na sua vida. O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento... não podia fazer gracinha, mas agora pode. No Antigo Testamento não podia zoar. Lembra de usar?
Vou te falar a história de Uzá. Colocaram a arca de Deus num carro de bois, Uzá estava em cima do carro de bois. Sabe o que é carro de bois? Uma carroça, o boi puxando. Está a arca de Deus ali em cima. Uzá estava na carroça. De repente o boi tropeçou, deu aquela sacudida na carroça, Uzá pensou, a arca vai cair no chão, vou meter a mão. E ele mete a mão e morre. É essa história que a Bíblia conta. Cara, por que a Bíblia conta essa história? Porque a lei dizia que a arca de Deus não poderia ser carregada num carro de bois. Não podia, e Uzá estava velho de saber disso. Ele sabia disso, mas ele fez diferente, beleza? Ele fez de acordo com o seu próprio coração. A arca tinha umas argolas assim, soldadas na arca, e aí uma galera tinha que enfiar uma vara específica, uma outra vara específica, sem encostar na arca. Essas pessoas tinham que levantar, homens carregando, tinha que ser seres humanos. Deus não queria que um boi carregasse aquela parada. Deus queria que um ser humano levasse a arca dele, como presença dele no meio do povo. E aí Uzá bota num carro de boi, e tem uma hora que ele quer meter a mão na arca, e nessa que ele mete a mão, morre, porque a lei dizia isso, você não poderia tocar na arca, senão você morreria, na mesma hora. Sabe o que é estranho? O mesmo Deus do Antigo Testamento, galera, é o Deus do Novo Testamento. Esse Deus que é chamado aqui Jeová, Senhor, Iavé, Iehoa, ou qualquer outra pronúncia que você possa fazer, é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está aqui nessa parada. Jesus está aqui nessa parada. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, em que Jesus diz assim, lembra, conversa com a mulher samaritana, ó, acorda aí, seu conhecimento bíblico em dia. Jesus chega num poço, tem uma música que fala, não sei o que lá do poço, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Olha só, estava aí junto ao poço, ai meu Deus, estou lembrando. Vai ter uma hora que eu vou acertar, calma. Agora vai. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. E aí o quê? Pô, maravilha, isso é louvor de verdade, tá vendo? Ó, amém, meus irmãos. Louvor é isso, ó, você prestar atenção no que você está cantando. Então, Jesus chega para a mulher samaritana lá, que estava com sede e tal, eles entram numa conversa teológica, conversa sobre Deus. E aí ela fala assim, olha, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas a minha galera aqui adora em Samaria, e onde é que tem que ser isso? Aí Jesus vai falar, olha, vai chegar o dia, já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que isso tinha que fazer com o nosso coração, meus irmãos? Chocar o nosso coração. Porque agora, antigamente era assim, se você entrasse no templo de modo errado, você sofria o peso de estar na presença de Deus da maneira errada. Só que agora, em todo lugar, Deus é adorado e louvado. Então, se o nosso coração não estiver da maneira certa, em todo lugar a gente corre o risco de estar diante de Deus da maneira equivocada. Consegue entender? Eu não preciso ir para Jerusalém para adorar, eu posso adorar aqui, mas aqui eu tenho que então prestar atenção em como que eu tenho oferecido o meu culto a Deus. E Deus não aceita qualquer tipo de culto. A gente é protestante. Então, a gente não tem estátua, a gente não tem ídolo, porque isso é contra a lei de Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita a adoração e louvor nos termos dele. Agora, a gente adora a Deus com a nossa vida, mas a gente separa diferença entre adoração e louvor. A gente separa momentos de louvor como esse. Então, a gente está aqui louvando a Deus. Primeiro, a gente cantou a palavra de Deus. Quando o Carlos fez uma oração aqui, ele orou a palavra de Deus. E agora eu estou pregando a palavra de Deus. Esse é momento de louvor.
Então você deve louvar a Deus na hora da pregação da palavra, com a sua atenção, com o seu coração, com a sua alma, com o seu conhecimento, com todo o seu ser. É assim que a gente louva a Deus nesse momento de culto. Perceba, cara, você veio para cá para louvar a esse Deus. Não sei se você entendeu, sexta após sexta, você vem para cá para louvar a Deus. Você não vem para cá para assistir um louvor. Você não vem para cá para assistir um culto somente. Você não vem para cá para ficar distraído. Não, você vem para cá para louvar a esse Deus. Você está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu desde o início. Isso é o cumprimento de diversas profecias. Então você tem que vir para cá nesse intuito, nesse propósito. Você não vem para agradar a sua família, isso é importante, mas você não vem para isso. Você vem para louvar a esse Deus de todo o coração. Então é necessário que você faça isso sem fingimento, que é a segunda lição desse texto. Deus não quer fingimento no culto. Não adianta a gente pronunciar as palavras sem prestar atenção nas paradas que a gente está falando. Não adianta a gente fazer se poupando. Tipo assim, vou ficar com vergonha de levantar a mão. Que é uma parada que eu acho simples, mas que a gente erra. É que quando a música diz às vezes para a gente levantar a mão, ninguém levanta a mão. A música diz, para o Senhor levanto as minhas mãos e... cantarei até minha voz acabar. Sabe como é que tem que cantar essa parte? Cantarei até minha voz acabar? Você tem que cantar a sua voz acabar, não é isso? Você tem que cantar de verdade, beleza? Você tem que cantar de todo o coração, com pressão, com tudo que você tem, com força. É assim que se canta essa parte, não é assim? Cantarei até minha voz acabar com a criação. Poxa, galera, tem uma parte aqui que a gente diz assim: seja livre, mexa-se, dance nesse amor. Tá, 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 tá. Seja livre, mexa-se, dance. Cara, aí a gente canta assim: seja livre, mexa-se, dance. Se seu olho estiver mexendo, a gente está batendo palma, não é isso? Cara, você está cantando que você dança, que você se mexe. E vocês são adolescentes, eu já falei isso mais de 1000 vezes. Sabe o que tinha que estar acontecendo? Eu tinha que estar aqui na frente, brigando com vocês, que vocês estão tocando terror, vocês estão pulando, que vocês estão fazendo trenzinho aqui, vocês estão pulando todo o culto, empurrando as cadeiras, e eu estou aqui. Gente, vamos devagar. Não. Vocês estão mais devagar do que eu tenho 43 anos, galera, e vocês estão devagar. E eu estou ali, e vocês estão aqui. Como assim, gente? Vocês são adolescentes. Eu que tenho que dizer para vocês ficarem devagar e não contar. Na hora do culto, não pode ter fingimento. A gente tem que estar aqui prestando atenção, alerta de todo o coração. Terceira e última lição desse texto: Deus se agrada do coração na posição correta. Então, por isso que Davi vai dizer: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocaustos. Isso aqui é custoso. Então, por mais que custe você vir aqui sexta após sexta, Deus não se agrada. Beleza, Deus não se agrada disso. Por mais que custe dinheiro de passagem, por mais que custe seu tempo, por mais que a semana toda tenha sido exaustiva pra caramba, você está tentando passar em medicina no Enem, estudou a semana toda, está cansadão, não está? Pois não te agrada de sacrifício, do contrário eu ofereceria, nem de holocausto, e você não se agrada. Do que Deus se agrada? Sacrifício agradável é o coração. Sacrifício agradável é o coração. É isso, é disso que Davi está falando. É disso que a palavra está dizendo o tempo todo. O sacrifício é o coração. Então eu tenho que estar aqui de todo o coração na presença de Deus. Eu tenho que louvar de todo o coração. Eu tenho que prestar atenção nessa palavra como se ela fosse salvar a minha vida, porque vai no final das contas. Imagine que você esteja
no mar depois de naufragar. Já passou sufoco no mar alguma vez na sua vida? Já passou algum sufoco no mar assim que você pensou, ih, rapaz, agora tá esquisito. Já entrou ali em Itacoatiara e de repente veio aquela série e você pensou assim, meu Deus, como é que eu saio agora? Pegou, né, aquela corrente de retorno, ficou nadando no espumeiro, fazendo tudo errado, e o salva-vidas apitando, e você passando sufoco no mar, fazendo tudo errado. Já viveu essa parada? Eu vivi poucas vezes, que eu na verdade nem entro na água, tenho medo, já não vou nem entrar. Mas cara, ó, imagine que você está lá, aí vem o jet ski, beleza, para te salvar, com uma prancha, com uma boia, ou na pior das hipóteses, aquela rede do helicóptero, para você pagar aquele micão mesmo saindo na rede, é melhor do que morrer, não é? Cara, a palavra sendo pregada é o jet ski que está chegando, beleza? É a prancha que está chegando, é o salva-vidas, é a rede, é isso. É se agarrar a essa parada, meu irmão, morrer. É sobre isso, ou você se agarra ao Evangelho, ou você morre, porque o caminho diferente daquilo que está sendo proposto na palavra de Deus é o caminho de morte. E o caminho na palavra de Deus é caminho de vida, e mais, caminho de vida eterna, vida para sempre com Deus. Então, meu amigo, coloca o seu coração na posição correta. Como que a gente faz isso então? Pô, como que a gente vive essa parada para terminar? Ore antes de louvar. Então, o que tem faltado para a gente muitas vezes? Para a galera que está na reunião de oração, a galera chega aqui com o coração preparado, porque ficou uma hora orando lá, e agora vai chegar aqui no culto já tendo orado para estar com o coração mais preparado. Poxa, se você tem dificuldade de concentração, se você tem qualquer tipo de laudo que você possa ter, se você tem qualquer empecilho para prestar atenção, cara, então você tem que orar, meu irmão, orar do triplo, em dobro, sei lá, porque você vai chegar aqui no culto, isso aqui vai servir para quê? Vai entrar no seu ouvido, sair pelo outro, e você vai voltar para casa vazio, isso vai se tornar cada vez mais insuportável. Então você tem que estar aqui, beleza, com o coração certo. E como que a gente faz isso? A gente ora antes. Então, antes de ir para o culto, vamos dizer que não seja o culto de sexta, o culto de domingo que não tem reunião de oração antes. Como é que você faz? Você tem que ir no trajeto para o culto e orando. Senhor, fala comigo. Senhor, tira as vendas dos meus olhos. Senhor, amolece o meu coração, me dá atenção, me ajuda, Senhor. Poxa, Senhor, eu fico com vontade de catucar todo mundo que está do meu lado. Eu fico com vontade de levantar sempre. Senhor, eu tenho algum problema comigo. Senhor, me ajuda. Ora. E Deus responde a nossa oração. Segunda aplicação, examine seu coração. Se ele não consegue louvar, então, pode ser que o empecilho seja o mesmo de Davi. Então, às vezes, meus irmãos, a gente está impedido de louvar por conta de um pecado. O pecado faz isso, é isso que Davi está falando para a gente. O pecado tira a gente do louvor, tira a gente do culto, tira a gente de prestar atenção naquilo que é santo. O pecado é uma barreira para a gente. Então, a gente tem que confessar o nosso pecado para Deus. Deus, me perdoa. Deus, durante anos eu participei daquele negócio ali, como se fosse qualquer coisa, como se eu estivesse na sala da minha casa, como se eu estivesse na fila da cantina da escola, como se eu estivesse assistindo a aula chata de sei lá o quê. Senhor, me cura, me transforma, me perdoa. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais capacidade você vai ter de louvar. E por fim, terceira e última aplicação desse texto, louve ao único digno de louvor. Sabe quando que você vai se tornar um especialista no louvor? Não é quando você aprender campo harmônico, não é quando você aprender tríade, quando você aprender a fazer primeira e segunda voz, não é assim não. Você vai ser especialista em louvor quando você conhecer o coração de Jesus Cristo. Quanto mais você conhece o coração de Jesus Cristo, mais vontade você tem de louvar Ele, mais vontade você tem de estar aos pés dEle, mais vontade você tem de adorar Ele, mais Ele se torna importante do que todas as coisas. Então, tudo realmente perde o seu valor diante da beleza de Jesus. É uma música que a gente canta aqui
Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. É realmente assim, mas para isso você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer o amor de Deus. E como que você faz isso? Vida de oração, palavra, é assim. Se você tem um privilégio de louvar, aproveita. Essa vida passa rápido, beleza? Se você tem o privilégio de louvar, gritando, aproveita. Nem todo mundo pode fazer isso. Se você tem o privilégio de vir para cá e ouvir a palavra de Deus, cara, faz essa parada de todo o coração, não perca seu tempo. Diante de Deus a gente não pode zombar, não pode brincar, pelo contrário. Sabe o que a gente recebe no meio disso tudo? Cara, só bênção, só coisa boa. Você se sente mais seguro na presença de Deus. Na verdade, esse é o lugar mais seguro de todos. Então, ainda que a sua vida seja um inferno, ainda que sua casa seja um inferno, ainda que seus pais estejam se separando, brigando, sei lá, ou já se separaram, ainda que seja um horror fora da presença de Jesus, sabe o que você faz? Fica na presença de Jesus o tempo todo. Salmo 27, verso 4, Senhor, só uma coisa eu vou pedir para você, ficar todos os dias da minha vida na sua casa. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe o que você tem que fazer? Não sai da presença de Deus. E aí vai estar o inferno lá na sua casa, as pessoas brigando, mas você sabe que Jesus está contigo. Você está sempre em oração. E a presença de Deus não sai da sua presença, então. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vou orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Senhor. Ajuda esses adolescentes aqui a viverem verdadeiramente o Teu Evangelho, Senhor, a Te louvarem de todo o coração, aproveitarem a oportunidade, o privilégio que eles têm, Senhor. Ajuda, Senhor. Tira distração, vício, qualquer outra coisa do nosso coração. Ajuda a gente a chegar aqui com o coração mais preparado, Senhor, tendo orado antes do culto, se preparado para isso. Senhor, encha cada vez mais a reunião de oração ali, mais cedo, Senhor. Traz pessoas novas que estejam a fim de Te glorificar, de render as suas vidas. Senhor, recebe o nosso coração, Senhor. A gente não tem o que Te entregar. Você não se agrada de sacrifício e holocausto, mas você recebe o nosso coração, então é o que a gente tem para Te entregar, Senhor. Que você se agrade dele, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.